Enfim, veio o chegado 2 de outubro, chegaram as manifestações da esquerda, e o que foi que nós vimos? Primeiro, a esquerda não mobiliza mais ninguém há muito tempo, a gente já sabe disso, isso não é novidade para ninguém. Com o fim do imposto sindical, que fez com que as centrais sindicais falissem, a coisa ficou pior. Há muito tempo a esquerda não empolga, continua não empolgando e vai continuar não empolgando, né? O Lula ele tem uma intenção de voto grande por inércia, porque é o nome que todo mundo conhece, e quando aparece uma lista de candidatos, quando o entrevistador do Ibope, do IPESP, do Raio que o Parta, ele vem com uma lista e diz: esse aqui qual que você votaria? As pessoas olham, como elas sabem quem é o Lula, sabem quem é o Bolsonaro, os outros, se elas não lembram muito bem, tacam Lula. E mesmo quando se fala em espontânea, como o Lula é uma figura que está em evidência sempre, as pessoas saem tacando o Lula meio que por inércia, né? A campanha não começou, a gente não sabe muito bem ainda quem vão ser os candidatos, está tudo ainda muito nebuloso, então os nomes mais conhecidos eles acabam aparecendo lá na frente. É uma questão de inércia e não de popularidade. Até porque estamos a um ano das eleições. E a esquerda não mobiliza. Segundo lugar, ela é sectária, né? O Ciro Gomes foi hostilizado. Não só o Ciro Gomes, vários ciristas foram hostilizados pela esquerda por estarem na manifestação. Isso quer dizer que a manifestação não era uma manifestação pró-impeachment, ela era uma manifestação pró-Lula. E não teve mobilização. Né? A pauta não era impeachment, a pauta era a volta a Lula. E não deu certo. Né? Porque muita gente está dizendo, porque o PT não quer o impeachment. Tá, mas a manifestação não era pró-impeachment. O pró-impeachment era a desculpa, o migué, mas ali era um negócio pró-Lula. Nitidamente. Você vê todo colorido, toda a lógica por trás, a imagem imensa lá do Lula. Era uma manifestação pró-Lula, que não foi para frente. Não foi. E que mostrou novamente o que é a esquerda. A esquerda brasileira, a gente tem que começar a entender isso, ela nunca foi democrática, né? Apesar de muitos partidos políticos, muitas lideranças terem lá na década de 80, de 70, né, terem abandonado as armas, terem deixado de serem grupos terroristas e terem se tornado parte da regra do jogo, terem aceitado as regras do jogo, é uma aceitação que se fez a contragosto, né? A bem da verdade, tirando o sindicalismo do ABC, o sindicalismo dos sindicatos bancários, que vê a formar o PT, a maior parte da esquerda brasileira, ela tem uma origem ou nas guerrilhas da década de 70, né, que eram grupos terroristas, basicamente. Tem essa discussão de que se a radicalização causada pelo golpe militar e depois pelo AI-5, ela empurrou a esquerda para o terrorismo ou se ela não empurrou para o terrorismo. Isso não é muito claro, porque a gente vivia o contexto de Guerra Fria, existiam grupos terroristas de base comunista no mundo inteiro, inclusive na Itália, que era uma democracia, existiam grupos terroristas, o Cesare Battista era um terrorista na Itália. Para citar um exemplo, existiam outros grupos no mundo inteiro. Existia inspiração em Cuba, da Revolução Cubana que instaurou a ditadura dos Castro, que foi a inspiração de toda a esquerda latino-americana, que sonhava com uma luta armada. Existia a influência do maoísmo, daquela revolução rural que foi do campo para a cidade, que foi até imitada pelo PCdoB com a guerrilha do Araguaia, né? Então, essa coisa de não se sabe se a esquerda seria ou não seria terrorista na década de 70, isso aí ninguém sabe. Mas a verdade é que ela adere à regra do jogo, mas ela adere à regra do jogo questionando a regra do jogo a todo momento. E fingindo que apoia de forma extremamente sonsa. Porque você dizer que você é a favor do Estado Democrático de Direito e você hostilizar uma pessoa que está na manifestação porque ela pensa milimetricamente contra você, bem, você justificar agressões verbais, agressões físicas, porque
toda manifestação de esquerda no Brasil existe agressão física a contrários. Nós temos casos de gente que foi internada com derrame cerebral, coisas pavorosas praticadas no âmbito da esquerda, né? Assim, a gente tem agressões a políticos, essa não foi a primeira, sabe? O Mário Covas com câncer foi agredido já, sabe? Uma coisa tétrica, né? E eles adoram, né? Bater em mulher, bater em idoso, bater em doente terminal. Isso aí é da esquerda brasileira há muito tempo. E é resultado de uma esquerda que tem uma prática truculenta, um discurso truculento, que é truculenta e que só não conseguiu ter a truculência como ferramenta política porque ela teve que negociar o tempo todo enquanto ela esteve no poder. Nós temos que lembrar que existia um MDB que controlava o Congresso Nacional junto com uma série de partidos satélites que serviram de anteparo. O Lula não podia tudo. E esse grupo que servia de anteparo lá e que tem servido hoje com o Bolsonaro, até hoje tem sido atacado como adesista, quando na verdade é ele que tem meio que salva a lavoura. Né? Se alguém devemos o Estado Democrático de Direito no Brasil, esse alguém é o Centrão. Não fosse ele, desde 2002 a gente elegendo gente de viés autoritário, ficaria difícil, né? A bem da verdade, o único democrata que foi eleito desde 89 foi o Fernando Henrique Cardoso, que realmente era um democrata. De resto, pelo amor de Deus, só populista com tendências cronelísticas e com tendências autoritárias, francamente autoritárias. De desrespeito à oposição, de defesa de uso de violência, de tentativas de redução de democracia. A gente teve, isso já é recorrente, essa ideia de tentar regular a imprensa no Brasil. Sempre existiu o apoio do Brasil à ditadura venezuelana quando o PT esteve no poder. O PT sempre se espelhou na ditadura venezuelana. A esquerda brasileira sempre foi um entusiasta da ditadura venezuelana. E isso é a esquerda brasileira. Isso é o puro suco da esquerda brasileira. Ela não é nada mais nada menos que um bando de ex-marxista que deu errado e que abraçou uma espécie de fascismo latino-americano, a lá Hugo Chávez, que não passa de uma espécie de neofascismo piorado, e que quer implantar isso a qualquer custo. Até porque a esquerda brasileira tem aquele caráter de, numa parte dela, ser classe média do Centro-Sul, que acha que está acima do bem e do mal. Né? A classe média do Centro-Sul sempre acha que eles são a elite intelectual do Brasil, um bando de burro, que se acha inteligente, e que cabe a eles o poder de decisão. Né? Então, tudo que tem a ver com planejamento central, tudo que tem a ver com supressão de liberdade, eles adoram. Enfim, eis o que é a esquerda brasileira. Durma-se com um barulho desses. Quem sabe esse povo desaparece. Oremos.